E aí galera, tudo bem? Vamos lá, agora é a vez do candidato, eu acho que o mais polêmico, né? É a vez do Jair Messias Bolsonaro. Bom, Bolsonaro ele nasceu em Campinas, tá? Depois ele foi para o Rio de Janeiro com a família dele, onde ele começou a construir a carreira de político dele. Ele foi eleito em 1988 como vereador, foi a primeira vez que ele participou, que ele entrou, né, na política, foi por essa eleição. E depois ele foi eleito como deputado federal em 1990 e exerceu o cargo até o meio desse ano, quando ele deixou o cargo para poder sair candidato à presidência da República. Bom, nem precisa falar, esse é o candidato que tem aí a maior parte dos eleitores até o momento nas pesquisas, né? A gente já se aproxima muito do primeiro turno. Essa semana eu vou finalizar a série dos candidatos para que vocês possam aí avaliar cada um deles. E é importante ressaltar que ele é o candidato mais atacado, por quê? Porque ele está na frente, primeiro de tudo, e por um partido pequeno, que é o PSL, e por ser um candidato que, diferente dos outros, que usa um pouco de papas na língua para falar, ele fala o que ele imagina. Então, eu até gravei um vídeo recente, que eu vou depois colocar no YouTube aqui para vocês também, está disponível na nossa página da UVPP, falando um pouco sobre aquela hashtag ele não, as sandices que são falar, comparar ele com o nazismo e com o fascismo, mas aí é um outro assunto, né? Voltando ao candidato aí e as propostas dele, o que a gente pode dizer? Na questão dos projetos de lei, falou-se muito sobre o Bolsonaro, sobre também erros que ele tenha cometido e também muita fake news, né? Falaram que ele nunca tinha aprovado nenhum projeto, que ele nunca fez nada. O Bolsonaro é autor de 171 projetos nesse período que ele está lá e ele teve 2 aprovados, tá? O índice de aprovação é baixo e se você pegar qualquer candidato que fez parte de pequenas legendas, o índice sempre vai ser baixo, é uma coisa natural, não é nada espetacular. A diferença é que os candidatos que têm PSDB, PT, PSB, partidos de maior expressão, PMDB, eles têm os projetos mais fácil, né, de ser ali aprovado pela Câmara por terem uma maioria e geralmente ser ali as alianças, né, PT, PMDB, PMDB, PSDB, então é assim desde a redemocratização, os partidos pequenos ficam um pouco sem expressão mesmo. É a mesma coisa de você pegar e perguntar quantos projetos a Marina tem. É quase a mesma coisa, a notoriedade dela é porque ela foi ministra. Então a gente tem que saber também aí ter um pouco de medidas iguais para comparar os candidatos, né? Senão a coisa fica desnivelada. Bom, falando um pouco já do plano de governo do Bolsonaro, tá? É um plano de governo bem estruturado, assim como o do Geraldo Alckmin, é um plano de governo que é de fácil entendimento e ele aborda todos os temas, tá? Eu não senti falta de nada durante a leitura do plano de governo dele, assim como do Geraldo Alckmin. O que ele fala? Sobre a diversidade, tá? Respeito à diversidade. Muita gente fala aí da questão do homossexualismo, né? Que ele é homofóbico e que ele é racista, referente aos negros, mas uma das principais coisas que aparecem no plano de governo dele, logo no início, é a respeito da diversidade. Então, respeito à diversidade, respeito à privacidade de cada pessoa. Eu acho que essa é a palavra que está faltando a gente analisar com um pouco mais de cuidado. A privacidade. O que você faz na sua privacidade é de total responsabilidade sua, né? Ninguém tem que intervir nisso. O que ele às vezes fala é referente a coisas que são expostas principalmente a crianças. E aí há de se concordar que nós temos que tomar cuidado com a cabeça de uma criança que está em formação. Então esse é um ponto do plano de governo dele, o respeito à diversidade. Então é interessante para a gente também não ficar propagando coisas que não são verdades. Outro ponto, a respeito da educação, e aí talvez seja o ponto mais forte do plano de governo dele. Hoje o Brasil tem uma pirâmide de investimentos que é o inverso. Nós temos 30% de investimentos no ensino superior. Mas e a base? Então a proposta dele é exatamente essa, é inverter essa pirâmide, sendo 30% de investimentos para o ensino de base, ou seja, para as crianças que estão em formação, porque só assim você vai conseguir preparar bons profissionais para o futuro. A lógica é muito simples.
né? Então está muito claro que o que a gente está fazendo hoje está errado e o resultado a gente está vendo. O índice de desemprego é gigante. Não adianta você só ter técnicos, escolas técnicas e gente se inscrevendo na faculdade, ou se inscrevendo no FIES e não terminando, ou então não pagando. Qual que é a eficácia disso para o país? A eficácia é nos números, para a propaganda de governo. Isso é muito eficaz. Agora, para a população e para a sociedade, isso não é eficaz. Então, uma das propostas deles é isso, inverter a pirâmide de gastos. A outra proposta é expandir a questão da militarização dentro das escolas. Então, é pegar o padrão de uma escola militar e colocar dentro das escolas públicas federais. Isso é bom? É bom. Se a gente analisar qual é o método utilizado nas escolas militares, nós vamos ver que de fato ela funciona. A questão da disciplina, a questão do respeito, a questão do nacionalismo, que também é muito forte no plano de governo dele, e isso tem que ser forte mesmo. Eu acho que o brasileiro falta aí ter um amor à pátria, falta nós olharmos mais para o que nós podemos fazer para o nosso país. Nós pensamos muito em formar os filhos e sair do país, mas isso vai adiantar? O que você está trazendo de bom para o seu país? Você está agregando alguma coisa? Então o nacionalismo realmente está faltando nessa questão e é mais uma das opiniões dele, né, do plano de governo dele referente à educação. Bom, para a saúde, na saúde ele traz aí um programa, né, que seria o Prontuário Eletrônico Nacional Interligado. O que seria esse projeto? Lá ele explica muito bem no plano de governo dele. Hoje nós temos o SUS, porém se você é atendido em um hospital em São Paulo e aí você viajou e precisa ser atendido num hospital público também, no Nordeste, por exemplo, eles não vão ter o seu prontuário ali. O médico ele não sabe o que foi receitado, o que aconteceu posteriormente, se o que você estava sentindo hoje era recorrente a alguma coisa que você passou no médico uma semana atrás no outro estado. Então não tem uma conversação interessante entre os prontuários médicos hoje no Brasil. Então a proposta dele é isso, é criar um prontuário eletrônico nacional, onde os médicos de qualquer localização do país possam acessar e possam dar um diagnóstico mais acessível para essas pessoas. Fora isso, também cuidar da prevenção. De novo, a gente parte do princípio de que é necessário prevenir. Então a gente vai lá no início, é igual na educação. Para você ter uma educação de qualidade, você tem que começar na base. Na saúde é a mesma coisa. Também fala da prevenção no início, né, desde o acompanhamento infantil, saneamento básico, toda essa questão. E ele também coloca aí a questão dos mais médicos, né? E ali ele até fala um pouco dessa questão nacionalista, que ali ele fala de libertar os cubanos, que hoje existem alguns cubanos ainda que estão no Brasil trabalhando pelos mais médicos, mas quem recebe o dinheiro não são eles, nem a família deles. Quem recebe o dinheiro é o governo de Cuba, e sabe-se lá qual o destino desse valor. Então ele vai quebrar essa regra, né? O pagamento não vai ser mais feito direto para o governo cubano, e governo não, é ditadura seria o correto nesse caso. E seria uma ampliação dos mais médicos e criando também um programa de carreira para os médicos no Brasil, para incentivar os médicos brasileiros a trabalharem em zonas distantes e em outros lugares com um encarreiramento, né, um salário mais digno, concorrendo ali com o privado, que hoje o médico ganha muito no setor privado e se comparado com o setor público realmente fica ali um déficit, apesar deles ganharem bem, mas ainda existe um déficit. Então ele também tem essa questão do melhoramento dos mais médicos com uma carreira para os médicos. Segurança pública. Bom, segurança pública não precisa nem falar o estrondo que ele causou, que ele vem causando por conta das propostas dele nesse quesito, né? Principalmente no que se refere à questão da arma. Então ele quer aí fazer um novo referendo, talvez aí redirecionar o que foi a lei do desarmamento. Ele acredita que cada cidadão tem o direito de se proteger, ter sua própria arma em sua residência e poder ter a proteção do seu patrimônio, da sua família. Tá? Diferente do que muitos pensam, isso não seria aí uma legalização para você sair armado na rua, tá? Isso seria uma legalização para você se proteger dentro da sua casa, proteger a sua família e o seu patrimônio, principalmente os ruralistas, né, que tem aí ataques pelo MST e etc. Então também deve-se
ter cuidado com o que é propagado aí na mídia referente à volta do armamento para o cidadão. Outra coisa que ele fala é uma revisão do nosso Código Penal, acabando com algumas regalias, aí, principalmente que os presos têm, como a progressão de pena, que caso ele venha a cumprir uma pena com um bom comportamento dentro da prisão, ele tem uma redução da pena. Isso é um absurdo. Tá preso, tem que cumprir a pena. E também acabar com as saídas em feriados, né, e algumas datas específicas que eles possuem essa regalia, e preso não tem que ter regalia. Então é uma das coisas que ele também coloca na questão da segurança pública. Também reequipar as polícias, reequipar o exército, aumentar a polícia de fronteira, né, a questão da cuidar mais da nossa fronteira para ver quem está entrando no nosso país, o que está entrando no nosso país. Eu acho que essa é a questão mais importante, né? Quando nós falamos aí de drogas e armamento, o Rio de Janeiro ele não produz a arma lá, essa arma vem de algum lugar, então isso vale para as outras regiões do Brasil também, que o Rio de Janeiro está em foco. E outra coisa que ele fala também nessa questão é o investimento maior em inteligência e tecnologia, que é muito importante, talvez aí a questão mais importante e de fato necessária a ser feita. Economia, né, o último tópico aí para a gente falar do plano de governo do Bolsonaro. É um plano muito bem idealizado e ele tem uma característica principal, que é a manutenção do tripé econômico, ou seja, uma meta de inflação, câmbio flexível e uma meta fiscal. Esse tripé econômico é extremamente necessário para que se tenha uma economia liberal, né, que é a ideia dele. Hoje o Brasil ele coloca lá no plano de governo dele que nós temos 147 empresas estatais. A gente não tem ideia do quanto isso suga do Estado dinheiro. Dinheiro que poderia estar sendo investido na base de educação, dinheiro que poderia estar sendo investido em saneamento básico, na saúde, dinheiro que poderia estar sendo investido na tecnologia para a parte de segurança pública, né, infraestrutura. Então é um dinheiro que faz falta no nosso orçamento e não é para menos que o Brasil está com essa bolha de gastos. E aí ele fala também das reforma tributária, reforma da Previdência, então todas as reformas necessárias também ele fala da redução dos juros, principalmente em relação aos bancos também. E então ele fala, na questão econômica está muito bem construído, e na questão econômica eu diria até que está muito parecido com o plano de governo do candidato Geraldo Alckmin e também do Henrique Meirelles, tá? E eu vou falar em seguida também do João Amoedo. Esses 4 candidatos, eles seguem uma linha de economia muito parecida. A diferença é que o Bolsonaro e o Amoedo, que eu vou falar a seguir, eles já falam de economia de uma forma mais liberal, com um maior número de privatizações e concessões, tá? Então, sobre o Jair Bolsonaro é basicamente isso. É um candidato tão qualificado quanto os outros. Muito se falou aí nos últimos dias sobre ele, mas vamos ter atenção em tudo que a gente vê, em tudo que a gente escuta e em tudo que a mídia reproduz, porque nem tudo é verdade e nós podemos confiar.